Estamos falando agora sobre o ownership. Essa é a feature central do Rust, porque lida com o deslocamento de memória. Ou seja, quando você declara uma variável, que a gente vai estar colocando naquela variável, vamos dizer assim, os valores que estão atrelados àquela variável, ou a própria variável é salva no seu valor. A gente vai ver a diferença disso. Tem a ver com o heap, com o stack, que é algo já da memória RAM mesmo da máquina, né? Enfim, você aloca essa memória e você, depois que ela é usada, você tem que fazer uma limpeza disso. Você não, tem que desalocar ela, né? Até o Rust haviam duas abordagens. Uma era o próprio desenvolvedor alocar essa memória e depois desalocar ela. Então ele tinha que informar: estou precisando de tal variável. Terminou de usar ela, ele tinha que fazer informar um programa para retirar essa memória, para não ficar ocupando espaço na memória que não está sendo utilizado mais, né? Senão chega uma hora que não tem mais espaço na RAM, e aí você tem um Stack Overflow. Então, esse era um primeiro meio que a linguagem C até hoje trabalha dessa maneira, né? Só que também tem vários problemas se o desenvolvedor esquece, enfim. Para evitar isso, a solução foi criar o Garbage Collector. Então hoje a grande maioria das linguagens de programação, ela tem um Garbage Collector, que é uma rotina que ela vai estar passando, verificando variáveis que não estão sendo utilizadas e vai estar desalocando elas da memória, né? Então tínhamos as duas abordagens. Com o Rust, ele acrescentou uma nova estratégia, que é o ownership. Ou seja, o próprio compilador, em tempo de compilação, ele vai ver se todas aquelas variáveis que foram criadas, elas foram devidamente usadas e o escopo foi devidamente terminado, né, para que nada fique no vazio. Não tem nenhuma variável apontando para um valor que não está sendo mais usado. E assim, em tempo de compilação, você assegura que essa gestão de memória ela está segura e está eficiente, né? Isso tem um monte de benefício, tá? Tem questão de segurança, de vulnerabilidades que às vezes um usuário mal intencionado consegue na rotina de garbage collector alterar o ponteiro para ponteiro de alguma variável, enfim, tem muitos casos, né? E o Rust veio para resolver isso, né? Estou falando vários conceitos aqui. Acho que um importante que é legal estar revisitando é o de stack e de heap, né, dentro da memória. Então, o stack vão ser usados para valores que você sabe o tamanho específico daquela variável, né? Então, por exemplo, um string literals, né, que você faz com duas aspas lá, um número que você já deu o número correto, não, a constante, isso tudo vai ter. Você sabe o começo, meio e fim daquela, em tempo de compilação, né? O que você não sabe em tempo de compilação vai para o heap. Então, como é que funciona isso? Você vai tendo de cima para baixo as stacks, né? Então, a stack, aliás, que vai estar salvando ou o ponteiro para o heap ou o próprio valor daquela variável que você já sabe, né? O ponteiro também você já sabe o tamanho dele, ele é fixo. Então, aqui no stack, ele vai salvando uma pilha, né? Como já disse, um atrás do outro, né? E aí aqui no heap, onde tiver memória livre, ele salva. Não se importa nessa ordem. E aí você salva o ponteiro na stack. Então, quando eu vou fazer uma string ou um vetor, ou algo mais complexo em si, o mais importante não é nem complexidade, o mais importante é, se você não sabe em tempo de compilação a quantidade de dados que você salva naquela variável, você usa o heap, né? Então, quando o programa precisar daquela informação, ele vai no ponteiro, vai na stack, acha aquele ponteiro vai me direcionar para o heap, né? Se esses dois começarem a crescer de uma maneira muito grande e o stack não tiver mais lugar para poder trabalhar, é o famoso Stack Overflow, tá? Esse é um conceito, né? Já foge do Rust, mas é importante a gente entender, né? Então, o ownership, né? As regras do ownership. Então, cada valor em Rust, né, tem uma variável
que é o seu proprietário, eu sou o owner, né? Então todo valor vai ter isso. E você vai ter que ter cuidado para onde que esse ponteiro, esse valor vai estar sendo gerenciado no Rust. Tá? Isso que é diferente das outras linguagens. Só pode ter um proprietário de um valor por vez. Então, o ownership ele vai servir tanto para os valores primitivos, né, vamos dizer assim, que são salvos na stack, ou seja, que você já sabe em tempo de compilação o tamanho deles, quanto para o que vai ser salvo no heap. Só que a gente, como programador, vai sentir isso mais no heap. Tá? E eu vou mostrar em código para ficar mais claro. E aí, quando o dono daquele valor ele sai do escopo, automaticamente, né, o programa já sabe que aquele valor ele vai ser apagado da memória. Tá bom? Então, vamos começar com um código aqui, que eu acho que exemplifica bem isso que eu tenho falado. Tá? Acho que eu vou parar por aqui a parte da teoria e vou para o código no próximo vídeo.